Quem encontrou Gálatas 6:1, diga amém. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. O texto está dizendo que se você perceber alguém foi surpreendido em algum pecado, você que é espiritual vai, com muita mansidão, restaurar essa pessoa. Você vai fazer tudo para restaurar essa pessoa. Como é que Deus quer que a gente sirva a Ele? Essa é a minha sexta mensagem desse tema. Como que Deus quer que a gente sirva a Ele? Deus quer que a gente sirva a Ele com a nossa vida restaurada. Como que Deus quer que você venha servir a Ele aqui na terra? Restaurado. Essa é a forma como Deus quer que a gente sirva. Você pode até vir para Cristo cheio de situações que, de repente, vai te acusar, vai fazer as pessoas te acusarem. Você vem dessa forma. Mas Deus não quer que você continue assim. Ele quer te restaurar. Para quê, pastor? Para você servir a Ele restaurado. Agora você vai perceber comigo aqui, por que Deus quer que a gente o sirva restaurado? Eu acredito que aqui no nosso meio, a partir da minha pessoa, não tenha ninguém aqui que veio para Jesus já totalmente liberto. Você falou assim: eu já estou totalmente liberto, mas mesmo assim eu vou para Jesus, eu acho que eu sou muito salvo, mas eu vou para Jesus. Eu acho que aqui no nosso meio não tenha ninguém que veio para Cristo totalmente liberto. Todos nós viemos para Cristo com alguma situação a ser restaurada. Quem concorda para dizer amém? Talvez mentia muito, aí veio para Jesus, dá o banho da graça, e essa mania de mentir, a gente coloca ela de lado, Às vezes a pessoa tinha algum sistema muito forte, um sistema bruto, vamos dizer assim, uma dura servir, e aí você veio para Cristo, Deus restaura você e transforma o coração de pedra em um coração manso. Então, eu acredito que ninguém aqui veio totalmente liberto. E é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para fazer essa restauração em nós. Como é que Deus quer que você e eu venhamos servir a Ele? Restaurados. Restaurados. Você vem e Ele te restaura para você servir a Ele. É por isso que quando eu vou fazer o apelo aqui na frente, eu tenho muita cautela para fazer apelo, Antigamente os nossos antigos, eles não tinham muita cautela. Eles diziam: vem aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Vem aceitar Jesus, senão você está perdido. Eu tenho muita cautela. Eu vou chamar alguém para vir à frente, eu digo: você talvez tenha algum vício, e você acha, eu tenho que largar para vir. E eu digo: você não precisa largar para vir, você tem que vir com vício para você poder largar ele. É Jesus quem vai te ajudar a largar. Então é exatamente isso. Eu acredito assim. Deus quer que a gente o sirva restaurado? Quer, mas a gente pode vir sem restaurar mesmo. Pode vir sem restaurar mesmo. E quando chega aqui, a gente dá lugar a Ele, Ele restaura a gente, e a gente passa a servir a Ele restaurado. Talvez é exatamente igual ao coxo na porta do templo. Ele estava ali coxo, sem andar. Os dois irmãos iam chegando no templo, restaura o físico dele, e aí ele levanta do seu momento atrofiado e entra para dentro do templo para adorar a Deus, servir a Deus restaurado. Ele vai para dentro, servir a Deus restaurado. Você percebe que sem restauração ele só pedia esmola, ele era mendigo, ele precisava dos outros, ele estava atrás de esmolas, ele precisava de ajuda. Mas quando ele é restaurado, o que acontece? Agora ele vai ajudar. Ele vai ajudar, ele vai para dentro do templo fazer o que? Adorar a Deus, ajudar na adoração, ajudar no culto, agradecer, evidenciar a Deus, fazer exaltações ao nome do Senhor. Então é assim que eu acredito.
Como é que Deus quer que a gente o sirva? Restaurados. Você pode proferir essa palavra junto comigo? Diga: restaurados. Amém? É isso aí. Agora, olha só como que a gente vem. Veja se isso é uma verdade ou uma mentira. Olha como que a gente vem. A gente vem mentindo. A gente vem com a mente toda distorcida. A gente vem com a mente toda distorcida, porque quando você vem para aqui, você tem uns pensamentos, né? Você vem, você começa a ser lapidado conforme a palavra. Principalmente você que dá lugar. Se você der muito lugar, você vai ser restaurado mais rápido. Se você demorar a dar lugar, você vai demorar aí 10 anos no Evangelho, talvez com algumas manias do mundo. Mas se você é uma pessoa que é fácil de ser lapidado, você é dobrável, como eu disse aqui numa palavra minha, você é ensinável, então rapidinho você se restaura. Então você vem mentindo, rapidinho, porque você dá muito lugar, você para de mentir. Você para de mentir. Você vem com a mente toda distorcida, com pensamentos errôneos, achando que isso é certo. Você dá muito lugar, rapidinho você se restaura. Seus pensamentos começam a ter uma retidão em Deus. Olha como é que a gente vem. A gente vem com muita incredulidade, porque você chega aqui todo incrédulo. Quem é que chega aqui todo cheio de fé? Eu estou crendo demais, estou vendo anjo. Tal. Ninguém chega assim na igreja, ninguém chega assim no Evangelho. A gente chega totalmente incrédulo, às vezes muito incrédulo mesmo, cara fechada. Eu já percebi isso muito, às vezes a pessoa vem cara fechada, tá? Quando ela aceita Cristo, aí Deus começa a fazer uma lapidação na vida dela, o semblante dela melhora, ela começa a dar glória a Deus, começa a levantar a mão para adorar a Deus, canta, abre a boca, solta a voz, porque ela foi transformada e restaurada. Mas a gente chega exatamente muito incrédulo dentro da igreja. É assim que a gente vem. Olha como que a gente vem também. E Deus quer que a gente o sirva restaurado. Mas a gente vem assim, ó. A gente vem com situações internas para resolver. Tem pessoas que vêm com muita coisa aqui, ó, para resolver. Dentro da alma. Muito machucado, muito machucada. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim, que não queria saber de igreja, porque um pastor errou com ela. Aí ela estava muito atrofiada com isso. Aí ela veio tão... tem uma expressão que se usa, espirrando com tudo, né? Quando você trisca assim, espirra, sai, quer saber não. Mas aí, logo, quando passou um certo prazo de tempo, essa pessoa estava abraçando os outros, estava junto com a igreja. Eu falei, mas é que essa pessoa estava tão espinhosa, né? E aí, de repente, porque a gente vem com tanta coisa dentro da gente, tanto trauma, tanto sistema nervoso nosso, né, humano e também às vezes até sentimental, que a gente não quer saber, a gente quer sentar na cadeira e quer ir embora, aí você abre o coração para Deus, Deus restaura isso aí, e você passa a amar a obra, amar os irmãos, amar a igreja, amar o reino de Deus, e você não é mais aquela pessoa que não pode nem cutucar, que você pula, você quer abraçar, você quer ser abraçado, porque a gente vem assim. A gente vem com coisas internas para resolver. Olha como que a gente vem. A gente vem também, muitos de nós entramos no Evangelho de Cristo viciados, com muito vício. Tem muito vício que a gente tem que largar. Então é assim que muitos de nós viemos para o reino. E como que Deus quer que a gente o sirva? Restaurado. Então você vem cheio de vício. Não tem problema nenhum você vir cheio de vício. Mas o problema é você permanecer com Ele. Mas Deus está dizendo nessa noite aqui para mim e para você, que Ele quer te restaurar para você servir a Ele restaurado. Amém? Outra coisa, como que a gente vem para dentro do Evangelho? A gente vem maltratados pelo pecado. O pecado nos maltrata, gente, de uma forma tão grande. Você acha que uma pessoa que entra dentro de uma igreja, numa situação muito cabulosa da vida dela, ela está entrando porque não tinha nada para fazer na vida? Não, ela entra aqui toda dilacerada pelo pecado, dilacerada por pensamentos pecaminosos, e ela quer um refúgio, ela quer uma libertação. A alma está clamando dentro da carne, me liberta, vai para a igreja, carne, para mim ser liberto. É assim que a gente vem para o Evangelho. Mas aí a gente chega aqui, abre o coração, o que é que Jesus faz? Dá o banho da graça dele. Essas dilacerações do pecado, essas retaliações na nossa carne, na nossa alma, elas são curadas, o bálsamo é passado e as feridas fecham, e a gente passa a ser uma nova criatura, restaurados para servir a Deus. Quem aqui está restaurado para servir a Deus? É assim que Deus te quer. Deus te quer restaurado para servir a Ele, restaurado de muitas coisas. Olha outra coisa, como que a gente vem para dentro do Evangelho. A gente vem para dentro do Evangelho cheio de amizades nocivas também. Tem muita gente que vem para dentro do Evangelho cheio de amizades nocivas, amizades irrelevantes, amizades
tóxicas, né? Talvez a palavra mais certa é essa. A gente vem cheio de amigos tóxicos, mas o que acontece? A gente vem, leva um banho da graça, recebe novos amigos, novos irmãos, e a gente passa a servir a Deus restaurados dessas amizades, com novas amizades que nos acrescenta, que nos faz melhores. Como é que Deus quer que a gente o sirva? Restaurados. Diga assim, em nome de Jesus, eu quero sair desta oração hoje mais restaurado do que eu entrei aqui. Aleluia, aleluia. Com muitos traumas, a gente também vem para dentro com muitos traumas. Trauma do passado, trauma de dentro da casa dos pais, trauma de pessoas, trauma de muita coisa. Mas a gente vem e Deus restaura a gente para servir a Ele restaurado de traumas. Pessoas que às vezes têm traumas e fica aquele passado na mente. Ai, porque lá atrás eu fui não sei o que lá. Ai, porque lá atrás fizeram isso comigo. Você vem para dentro da igreja, Deus te restaura e você vai servir aí restaurado, sempre pensando que teve alguma coisa que aconteceu com você lá atrás, mas isso não te fere mais, porque hoje quem habita em você é o Espírito Santo. É isso. Como é que Deus quer que a gente o sirva? Gálatas 6:1 que eu li com vocês. Irmãos, se alguém de vocês for surpreendido em algum pecado, olha só, vocês que são espirituais deverão restaurá-los. Aí agora entra o que eu queria falar com vocês também. Por que Deus quer que você sirva Ele restaurado? Para você restaurar. Não tem como uma pessoa que precisa de restauração restaurar outra, gente. Não tem jeito. Isso é muito balela. Se você precisa ser restaurado em alguma área da sua vida, você quer restaurar alguém, você vai acabar defiando outras áreas. Restaure você completamente, depois você vai restaurar outras pessoas. Aí entra o tema, e o teor do tema tem um poder e um peso agora muito maior do que quando comecei a pregar aqui agora. Por quê? Porque agora você começa a ter sentido na palavra. Ah, pastor, por isso que Deus quer que a gente o sirva restaurado. Sim, para que você consiga restaurar outras pessoas. Olha o que o texto vai dizer. Se alguém for surpreendido em algum pecado, e você que é mais espiritual do que ele, restaure ele. Mas como que eu vou restaurar alguém se eu ainda preciso de restauração? Como que eu vou restaurar alguém se eu ainda sirvo a Deus sem restauração? Deus quer que eu e você sirvamos a Ele restaurados, porque uma pessoa restaurada ajuda a restaurar outras, ajuda a igreja, ajuda o pastor, ajuda o evangelismo, ajuda as missões. Como vamos fazer missão se não temos restauração em nós? E aqui está o texto de Gálatas 6:1. Se você vê alguém pecando, você que é restaurado, porque a Bíblia vai dizer você que é espiritual, quer dizer que você é restaurado. Você que é restaurado, deverá restaurar o outro com mansidão. Uma pessoa restaurada, ela vai saber restaurar, porque eu aprendo uma coisa no texto de Gálatas 6:1. Não é só você chegar e restaurar, você vai saber restaurar. Por isso que o texto vai dizer com mansidão, porque uma pessoa restaurada de verdade, ela sabe restaurar os outros. Ela tem mansidão para restaurar os outros. É assim que eu aprendo aqui com a palavra de hoje. E eu tenho certeza plena que Deus nos trouxe aqui nessa oração da resposta para responder isso que nós viemos buscar aqui. Como é, Pai? Como é, meu Deus, que o Senhor quer que eu te sirva? Restaurado, meu filho. Você precisa estar totalmente restaurado. O que é que em mim você precisa ser restaurado para que a gente possa servir a Deus como Ele quer? Você precisa analisar introspectiva já dentro de você. Veja você por dentro e analise. Eu preciso parar com isso, eu preciso deixar isso, eu preciso melhorar aqui, eu preciso frear aqui. E aí você vai começar a se restaurar, porque Deus quer que você sirva Ele restaurado. Amém? Então, quando a gente vem para Cristo, a gente vem com algumas coisas que a gente precisa de ajuda para largar. A gente precisa de ajuda para largar. E é essas coisas que vêm com a gente que, às vezes, tem algumas delas que é de difícil restauração. Tem gente que vem para o Evangelho e ele é restaurado em algumas coisas, mas tem algumas coisas dentro de si que é difícil de restaurar. E aí fica mais difícil ainda quando a pessoa não dá lugar. Ela fica a vida inteira no Evangelho sem restaurar aquela airinha da vida dela, aquela airinha de estimação que ela não quis deixar restaurar, porque às vezes o coração não abre. A gente precisa entender isso, a gente precisa aprender isso, a gente tem que abrir o coração para Deus restaurar, a gente tem que continuar a nossa vida com Deus restaurados, a gente não pode continuar ela como a gente chegou para essa vida, continuamos a vida todas as vezes da mesma forma, servindo a Deus porque a gente não abre o coração. Agora, preste atenção no que eu ventilei aqui. Deus aceita você mentiroso,
mas não quer que você permaneça servindo a ele mentiroso. Deus te aceita preguiçoso. Pode vir preguiçoso. Vem para cá, preguiçoso. Mas Deus não quer que você sirva a ele com preguiça. Olha só, Deus aceita você cheio de ideologias errôneas. Sabe, suas ideologias, suas ideias. Mas Deus não quer que você continue servindo a Ele com essas ideologias. Deus te aceita traindo a mulher, traindo o marido, mas Deus não quer que você continue servindo a Ele traindo ninguém, nem a esposa, nem a mulher, nem ninguém. Deus te aceita você fofoqueiro, iracundo, briguento, frio, calculista, insensível, incrédulo, descrente, falho. Mas Ele não quer que você continue assim. Porque se você vem dessa forma aqui, você continua assim, você vai fazer isso dentro do reino. É por isso que tem muita gente que faz as mesmas coisas que fazia lá fora dentro do reino. E dificulta demais, irmão. Dificulta demais, meu Deus do céu. É uma coisa difícil. Não é difícil para Deus, mas é difícil demais, humanamente falando. Porque você vem fofoqueiro, você vem todo iracundo, fechado, frio, insensível. Não toca em mim. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Pega na ponta do dedo, porque tem nojo, é nojinho. Aí você vem desse jeito, não abre o coração para ser transformado, você vai dar trabalho no reino. Como é que Deus quer que a gente o sirva? Restaurado. Para que você possa sair de um nível, porque eu vou te dizer um negócio para você, não sei se você concorda, quem me ouve? Não sei se você concorda, mas o nível que nós viemos é um nível muito inferior, perto do que nós estamos hoje. O nível que nós viemos do mundo, da miséria, dos vícios, da mentira, das coisas lá, é muito inferior, gente, não dá nem para comparar. Então, Deus não quer que você continue nesse nível, porque senão você não vai conseguir alcançar a plenitude do Espírito Santo, a plenitude da graça. Gente, a coisa mais linda, mais gostosa é você estar na igreja, mas você desfrutar da plenitude do Espírito Santo. Porque assim, eu vou falar um negócio para você. Você está na igreja, mas agora você está na igreja. Porque quando você está na igreja e desfruta da plenitude, você tem um gosto pelo que você é, pelo que você faz no reino. Sabe aquele gosto, aquela coisa, aquela paixão, aquela vontade que a pessoa tem de fazer alguma coisa? É isso que nasce na pessoa que se deixa restaurar e que vive uma vida de plenitude com Deus. É assim. Para nós terminarmos aqui, eu quero terminar essa palavra com você aqui hoje, dizendo, olha só, por que Deus quer que a gente sirva Ele restaurado? Eu pontuei 4 coisas. Primeiro, para restaurar os outros, foi o que eu falei aqui. Segundo, por que Deus quer que você sirva Ele restaurado? Para ajudar em vez de ficar sendo ajudado o tempo todo. Por que você tem que ser restaurado? Porque senão você vai ter que ficar sendo ajudado o tempo todo. Deus quer que você seja restaurado para você parar de ser ajudado, para você agora ajudar. Em terceiro lugar, por que Deus quer que você sirva Ele restaurado? Para que a obra dele seja vista através de você e na sua vida. Como que o mundo vai ver a obra de Deus em você se ainda não viu a restauração que precisa ser feita? Você está entendendo, gente? Sim ou não? Então, quando Deus diz nessa palavra conosco aqui, eu quero que vocês me sirvam restaurado, é porque quando o mundo bater o olho em você, fala assim, não é a mesma pessoa. Mudou. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa. Aí não sabe, tal, vai daquilo ali, né, procura nas beiradas, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Não sei, pergunta para ela, pergunta para ele. Aí é a hora que você vai encher a boca, estufar o peito, encher o pulmão e dizer assim, eu fui restaurado por Deus, Deus me encontrou, eu estou dando lugar para Ele, minha vida mudou completamente. É isso, por que Deus quer que a gente se veja restaurado? Por isso, para que você, a sua vida mostre Deus, sua vida sinalize libertação. E em quarto e último lugar, por que Deus quer que a gente sirva Ele restaurado? Para servir melhor. Quem é restaurado serve melhor. Desculpe eu falar isso aqui para vocês, tá? Todo mundo pode servir, mas os restaurados, meu Deus do céu, o serviço do restaurado, o servir do restaurado é diferenciado. É uma coisa espetacular. A pessoa restaurada é fenomenal para fazer as coisas. É uma coisa assim que tira água da boca, né? Baba pelos cantos. De tanto que é gostoso você ver uma pessoa restaurada fazendo a obra de Deus.
Não tem problema, não há dificuldade, não há miséria para fazer as coisas. As pessoas fazem com toda a ousadia, com toda a garra, com toda a firmeza. É isso, por isso que Deus quer que a gente sirva Ele restaurado. Eu vou pedir você para ficar em pé agora, mas escute isso aqui. Quem serve melhor a Deus? Uma pessoa que xinga o tempo todo ou uma pessoa que tem a boca transformada? Quem é que serve melhor a Deus? Uma pessoa que não coloca barreiras para fazer as coisas para Deus ou uma pessoa que o tempo todo está com dificuldade? Quem é que serve melhor a Deus? Uma pessoa mentirosa ou uma pessoa verdadeira? Quem é que serve melhor a Deus? Uma pessoa preguiçosa ou uma disposta? Quem é que serve melhor a Deus? Uma pessoa agarrada às coisas desse mundo ou uma pessoa que tem um olhar em Deus? Quem é que serve melhor a Deus? Uma pessoa carnal ou uma espiritual? Pastor, a pergunta é muito boba. Eu sei, é verdade, é muito besta a pergunta. Mas é para forjar em você isso aqui, ó. Quem é que serve melhor a Deus? Uma pessoa que acredita no poder de Deus ou uma pessoa que duvida dele? Por isso que Deus quer restaurar a gente para servir a Ele, porque fica mais fácil. Fica em pé, fica mais fácil, meus irmãos. Então, como é que Deus quer que a gente o sirva? Restaurados. Se você ainda tem alguma coisinha que precisa ser restaurada, a oração da resposta hoje está te sinalizando: restaure, restaure, restaure porque eu quero usar você, restaure porque eu quero que você me sirva totalmente restaurado. Restaure sua mentalidade, restaure sua boca, restaure seus ouvidos, restaure seus olhos, restaure seus sentimentos, restaure sua fé, restaure.